Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Cristiano Souza, sirvo a Deus aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Areia Branca e trago hoje um estudo em um tema muito falado e que divide muitos pensamentos. É o cristão e a política. Muito bem, dentro desse assunto, muitas perguntas ficam pelo ar, tipo, o cristão deve estar na política ou deve ficar longe da política? A igreja, ela deve fazer parte da política ou ela tem que separar-se da política? O que Deus diz das autoridades? O que as autoridades representam para Deus? Tudo isso nós vamos estudar agora, o cristão e a política. Se você tem uma Bíblia, eu peço que você pegue sua Bíblia para que nós possamos navegar um pouco sobre as Escrituras nesse tema tão comentado e muitas vezes com pensamentos divididos. Vamos entender um pouco agora e eu convido você para isso. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 3, Paulo diz que as autoridades são constituídas por Deus e que nós, como cristãos, devemos obedecê-la, e aquele que não obedece vai estar transgredindo uma vontade divina. Leia comigo, Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer as autoridades? Faze o que é bom e terás louvor dela. Vejamos que Paulo está orientando a gente a seguir as autoridades e não temê-las. Afinal, temos que fazer as boas obras, para que assim sejamos louvados por ela, ou até mesmo honrados pelas autoridades por ter feito algo bom e proveitoso. Não devemos temer se estamos fazendo o bem, e sim aquele que faz o mal é quem tem que temer as autoridades. O próprio Senhor Jesus Cristo, em frente a Pôncio Pilatos, ele mesmo disse que nenhum poder seria dado a Pilatos se de cima não lhe fosse concedido. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus aqui está dizendo que nenhum poder é dado à autoridade se de Deus não seja liberado este poder. Então nós vemos que Deus, ele constituiu a autoridade sobre a terra. E os políticos, os governantes, eles têm autoridades de Deus. Quando um cristão, sem nenhum motivo, ele fica contra uma autoridade, ele não quer obedecer às leis, ele está errando. Exceto aquelas leis que elas agridem a ordenância bíblica, a moral e causam prejuízos à sociedade. Aí o cristão deve ser oposição àquelas leis que transgridem a vontade de Deus. Não sendo isso, o cristão, a igreja, ela tem que obedecer sim às autoridades. Agora eu quero deixar cá 3 ações da igreja que ela pode exercer com a política. Porque a igreja, ela trabalha em uma esfera diferente. Ela trabalha numa esfera espiritual. E o político trabalha na esfera terrena. Porém, para o âmbito social da igreja, o seu trabalho social da igreja, ela depende das leis e de como esse político está governando. Então, em alguma parte, ela vai estar envolvida com esse governo político aqui na face da terra. Quais são essas 3 ações que a igreja pode exercer na política? A primeira ação da igreja na política que ela pode exercer é orando pelas autoridades, orando por aqueles que estão governando para que criem leis e protejam o trabalho da igreja e sim também a sociedade. A igreja, ela tem uma ação social de se preocupar com a sociedade. A igreja, ela prega, a igreja, ela tira a gente das drogas,
A igreja ela ajuda famílias e a igreja ela precisa que a sociedade seja protegida por esses políticos, que eles não criem leis que venham prejudicar tanto o avanço da obra de Deus, como também a moral da sociedade. Então, a igreja deve orar pelos políticos. A segunda ação que a igreja pode também exercer na política é se opor, fazer oposição a tudo que é feito que desagrada a palavra de Deus, a ordenância bíblica. Cada vez que um político cria uma lei que venha transgredir ou afrontar os mandamentos divinos, a igreja não pode, nesse momento, se aliar e ficar de acordo com aquele político, com aquele governante. Então, ela tem que se opor e se posicionar a respeito daquela lei ou daquele decreto que aquele político criou. Quero lembrar aqui a você, Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, mesmo servindo no palácio, quando o rei criou certas adorações, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles se opuseram, não quiseram seguir aquela orientação do rei babilônico, não se prostraram e muito menos comeram do manjar do rei, não se contaminaram. Então, a oposição da igreja, quando aquelas leis afrontam o trabalho da igreja, a ordenância bíblica e até mesmo causa males para o povo, a igreja vai se posicionar e vai ficar contra. Mas não sendo isso, a igreja deve seguir todas as orientações da autoridade, até mesmo pagando tributos, assim como eles são feitos e como são cobrados. Uma outra ação importante da igreja na política, já que ela se preocupa com o trabalho daquele político, o governo daquele político e a forma como as leis são criadas, uma outra posição que a igreja pode tomar, uma outra ação, é ser candidato. A igreja pode ter o seu nome representante na política, a fim de que venha também trabalhar dentro ali daquele Senado, daquela Câmara, no meio dos vereadores, dos deputados, ser um governador, ser um presidente, para que venha impedir que essas leis que afrontam o povo de Deus e a ordenância bíblica, a moral, ela venha a ser ali barrada por aquele cristão representante. Eu quero lembrar a você, pessoas que governaram, tá certo? Pessoas que governaram e ajudaram o povo de Deus, beneficiaram o povo de Deus. Então tudo isso você vai ver agora e nós vamos estudar sobre governantes cristãos que trouxeram benefícios para o povo de Deus. O primeiro que eu quero falar para você é José como governador do Egito. José, mesmo tendo uma trajetória muito triste, mas que fazia parte do plano divino para ele, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, mentiram para o seu pai dizendo que ele tinha morrido e José foi parar como escravo na casa de Potifar. Dali foi acusado pela mulher de Potifar e foi parar na prisão. Da prisão achou graça ao faraó, interpretando seus sonhos sobre a seca e sobre a fartura. Daí tornou-se governador do Egito. Olha o que diz Gênesis capítulo 41, versículos 42 e 43. Leia comigo. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Essa ocasião, José, sendo governador do Egito, livrou o seu povo da fome, quando seus irmãos vieram comprar comida e ele assim lhe deu comida e depois revelou que era ele, José, aquela surpresa tão grande. Então, o governo de José beneficiou o seu povo para não morrer da fome. Imagina se José lá na prisão desiste de tudo, fica com raiva dos seus irmãos, não quer saber de governar o Egito. Mas não, ele governou, chegou como governador de todo o Egito e assim livrou o seu povo da fome. Agora vamos para Daniel. Daniel, que foi levado à Babilônia e depois de interpretar o sonho do rei, o rei viu que Daniel era sábio, mesmo oferecendo lá os servidores aquele manjar.
Daniel decidiu não comer do mesmo manjar. Assim, os jovens Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam melhores do que os outros jovens. Quando Daniel interpreta o sonho, o rei vê que realmente o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e que Daniel tinha muito o que fazer ali no palácio do rei. Olha o que diz o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 48. Leia comigo. Então o rei fez Daniel um grande homem e deu-lhe muitos presentes valiosos e o fez governante sobre toda a província da Babilônia e chefe dos governantes sobre todos os homens sábios da Babilônia. Vemos aqui mais um cristão que, com a sua postura de crente, com o seu jeito cristão, temente a Deus, torna-se governador e assim vai fazer tudo o que é bom. Nós vemos mais lá na frente que Daniel é julgado, é condenado por muitos, tá certo? Que queriam matar ele, tentando levar ele para a cova dos leões. E assim ele vai acusado, vai para a cova dos leões, mas o rei fica sem dormir, com medo do que acontecera com Daniel. Porém, Deus o livrou na cova dos leões e assim, de manhã, o rei foi, procurou Daniel e ele estava vivo. O governo cristão beneficia o povo de Deus. Mais um cristão servindo no palácio e trazendo benefícios para o povo de Deus. Vamos falar agora de Neemias. Neemias, o rei, percebe que ele está triste e pergunta: por que caiu o teu semblante? Se tu não estás enfermo? Isso não é nada senão tristeza de coração. Neemias responde: como posso eu estar feliz em ver a cidade onde está o sepulcro dos meus pais destruídas e suas portas queimadas? Olha o que diz o livro de Neemias, na sua tentativa de ajudar a cidade dos seus pais. Ele faz um pedido ao rei. Vejamos o livro de Neemias, capítulo 2, versículo número 5. Leia comigo. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. Vejamos o versículo de número 9, resultado do pedido de Neemias. Então cheguei até os governantes da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitões do exército e cavaleiros. Neemias pediu ao rei para que o rei lhe permitisse ir reedificar a cidade de Judá, onde estava o sepulcro dos seus pais, e assim o rei lhe permitiu que ele fosse. E não só isso, Neemias pediu que lhe desse cartas para ele falar com os governantes, para que assim ele pudesse fazer aquela obra. E não só isso, o rei lhe deu cartas e ainda mandou exércitos e capitães do exército e cavaleiros. Vejamos que quando um cristão ele está servindo e pode contribuir em meio à política para o povo de Deus, é muito bom que tenha um representante cristão para que estas leis que agridem a igreja, a moral, elas possam sim ser interceptadas por aqueles que estão de olho nas Escrituras e fazendo valer a pena as ordenâncias divinas. E mais um cristão que aproveitou o governo para trazer benefício ao seu povo, vamos falar da rainha Ester. Em um dado momento em que Vasti se recusou a se apresentar ao rei, o rei teve que substituir Vasti por uma nova rainha. Dentre as moças e as donzelas, Ester estava no meio. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, no livro de Ester, capítulo 2, versículo 16 e o 17. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, dentro da sua casa real no 10º mês, e o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Com esse reinado, Ester conseguiu que os planos de Amã de destruir o povo fosse desfeito. E assim, o plano de Amã foi contra ele mesmo, o governante cristão, mais uma vez, trazendo benefícios para o povo cristão.
Agora eu quero falar com você sobre uma coisa interessante. Muitas pessoas dizem assim, eu sou cristão, não devo se meter em política, cristão tem que ficar longe da política, esse negócio não é de Deus. Muito bem, agora eu quero que você entenda uma coisa, a política não é errado, errado é a politicagem, os erros, as falcatruas, as compras de voto, isso sim é errado. Porém, a política, o processo de escolha, o pleito eleitoral, é algo normal, que nós temos que participar, sim, aqui na Terra. Cada vez que um cristão se omite, fica na sua casa, cruza os braços, não vou votar, o ímpio vai, escolhe o seu candidato, o candidato é eleito, e quando ele cria as leis são para ser cumpridas. Então, cada vez que você não vai votar, cada vez que você deixa de escolher um representante, você permite que outro escolha o representante. O seu voto é importante para que você escolha bem quem vai governar a sua cidade, o seu país e quem vai trazer benefícios para o povo. Tanto o cristão deve sair da sua casa para ir escolher esse candidato, como ele deve também se colocar à disposição, já para evitar que outros que não conhecem a Bíblia, que não pensam no bem da sociedade, cheguem lá. Se você diz que todo mundo é corrupto, que ninguém presta, que não tem mais ninguém bom aí, vá você, se candidate, coloque seu nome à disposição e que a igreja vote e que você faça um bom governo. Se você deixar de votar, você permite que outro vote e ele coloque quem quiser lá. Aí você diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu mesmo não participo disso. Você pode não participar da votação, mas você vai ficar debaixo das leis que os políticos fizerem. Lembra do que eu disse no começo? Nós temos que seguir as leis que os políticos fazem. Quando ela transgride a vontade de Deus, aí a gente sofre mais ainda, mas nós não vamos concordar. Então, para evitar que as leis sejam criadas contrária à vontade de Deus, você cristão, escolha melhor o candidato. Estamos chegando aí em um período eleitoral, onde vai ser escolhido governantes, senadores, deputados, presidente da república, e você tem que fazer sim a sua escolha. Crente vota em crente, já ouviu essa frase? Crente vota em crente. Essa frase é verdadeira, mas até mesmo os crentes nós temos que analisar. Sim, com certeza. Analisar quem é que está colocando seu nome. Vota em mim, eu sou cristão. Peraí, é cristão mesmo? O que é que ele pode oferecer? Qual é a sua história? O que ele traz na sua vida? Qual é o seu passado? Aí você vai analisar. Ah, esse daí é cristão, fez benefícios, trabalhou aqui, construiu aqui. Aí sim eu posso votar. Não, esse aí eu não conheço como cristão. Ele disse que é cristão, mas não tem atitudes de cristão. Eu não vou votar. Então escolha bem o seu representante. E eu vou repetir. Se você acha que todos são corruptos, vá você, porque você pode sim se candidatar e ser o representante cristão para livrar o povo de Deus e a sociedade. Entenda que a igreja não trabalha só para o povo de Deus, ela trabalha para a sociedade. Ela faz eventos sociais, ela prega o evangelho para libertar drogados, bêbados, ela ajuda a família, ela traz um trabalho social grande. Então a igreja ela é sal da terra e luz do mundo. E se você quiser escolher, escolha bem. Não fique em casa, não deixe que outra pessoa escolha. Escolha melhor o seu representante. Cristão e política se misturam? Cristão e política devem trabalhar juntos. A mistura, o cristão ser político demais e a política estar dentro da igreja demais, causa males. Mas a política vai estar ladeada com a igreja e a igreja vai estar exercendo dentro da política, pois as leis que os governantes criam vai beneficiar ou trazer prejuízos à igreja. Esse foi um breve estudo sobre o cristão e a política. Eu convido você a seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e cuide dos benefícios que a Bíblia Sagrada traz, dê ênfase ao que ela prega e assim seja um cristão e também um cidadão aqui da terra. Deus abençoe você grandemente.